Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quarto domingo da Páscoa, a quarta semana da Páscoa que se inicia. Vamos caminhando com toda a nossa vida, com todos os nossos anseios e também nos alimentando do altar do Senhor, da palavra do Senhor. Nesta liturgia, de modo especial, a dimensão do pastoreio que deve permear toda a realidade paroquial. Todos somos pastores, cada um em certa medida. Ao mesmo tempo, é bom ainda lembrar o 1º de maio que passou, nessa última sexta-feira, dia de São José Operário, dia do trabalhador também. É bom lembrar isso, é bom trazer para dentro da liturgia esta recordação da vida, vez que nós todos dependemos do trabalho, o trabalho é uma ótima dimensão da vida, mas também vivemos uma fase em que as fragilidades do trabalho se manifestam mais fortes. O isolamento social e também outras questões econômicas acabam fragilizando essa dimensão da vida humana. Que todos os trabalhadores possam encontrar o equilíbrio, a força, o ganho e, acima de tudo, uma espiritualidade operante. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos nossa fé no hino de louvor. Amém.
Nessa Santa Missa, rezamos pelo 7º dia de Lúcia Helena Ferreira dos Santos e também 7º dia de José Carlos Meli. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos, 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vos ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida,
e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Na última celebração que tivemos, refletimos sobre qual é o papel que cabe a cada um de nós e, de certa forma, criamos a oportunidade de avaliarmos em que nível de fé nós estamos caminhando. Era o Evangelho dos discípulos de Emaús, e aí ficava a reflexão de cada um, saber se estava de fato experimentando a presença de Jesus, como lá naquela ocasião experimentaram ao partir o pão, ou se estavam ainda longe do caminho, meramente tristes, desamparados e discutindo coisas. Essa foi a reflexão do último final de semana. Nesse final de semana nós temos a instituição, digamos assim, de um elemento muito caro para a nossa fé, que é a figura do bom pastor. Jesus é o bom pastor, como no Evangelho ele mesmo se autoproclama. Ele é o bom pastor porque ele dá a vida por suas ovelhas. Então, ser pastor é implicar-se neste compromisso de vida. Jesus é o bom pastor. E sobre este exemplo de Jesus, sendo o bom pastor, é que nasce todo o pastoreio da igreja. Daí se ramificam todas as formas de condução do povo de Deus e também de seguimento. Então, se por um lado Jesus é o bom pastor, lembremos que Jesus não faz nada de sua vontade, ele é o bom pastor também porque ele faz a vontade do Pai. O bom pastor tem essa dupla dimensão. Ele conduz, mas ele também se deixa conduzir pelo Pai. Estabelecido isso, na primeira leitura, nós temos o destaque da pessoa de Pedro. Já um Pedro transformado pela graça da ressurreição. Diz o texto que foi no dia de Pentecostes que Pedro se manifestou a todos ali, dizendo, proclamando, pontuando justamente a importância da conversão. Ele mesmo já havia passado pela conversão. Ele mesmo já tinha se deixado fazer um novo homem. Naquele momento, Pedro, à luz de Cristo, ele era pastor e rebanho ao mesmo tempo. Rebanho, porque fiel ao Mestre, a Jesus, o bom pastor. Pastor, porque proclamando a palavra do Mestre, auxiliava, conduzia tantos outros. Então, Pedro ali é um exemplo de pastoreio em Cristo. É o pastoreio que esperamos do Santo Padre, o Papa. É o pastoreio que esperamos de nossos bispos, de nossos padres religiosos. Mas também é o pastoreio que, a partir de Pedro, na luz de Cristo, se estende a todos os fiéis. Os fiéis leigos também são chamados a pastorear. Os fiéis leigos também são chamados a evangelizar e a colaborar na condução das ovelhas. Então, na luz de Cristo, temos o pastoreio e o rebanho de Pedro. Também devemos nos reconhecer como pastores de nossas vidas e, ao mesmo tempo, rebanho de Cristo. Para cada um de nós, aqui entra uma dimensão de deixar-se trabalhar também, deixar-se transformar, para ser ovelha, para ser rebanho de Jesus. O que devo deixar que se transforme em mim? O que em mim deve ser melhorado? Quais as questões, quais são as coisas que em minha vida
devem ser conduzidas, não pela minha própria vontade, tantas vezes falha, egoística, mas pela vontade de Jesus. Então, ser rebanho é estar dócil à luz de Jesus. Mas ao mesmo tempo que nos deixarmos conduzir por Cristo, não nos esqueçamos da responsabilidade que cabe a cada um de nós, de auxiliar outras pessoas, de colaborar no pastoreio, de também sermos pastores em nossas vidas. Essa época de isolamento social tem trazido à tona uma espécie de redescoberta dos papéis familiares. A gente ouve aqui, percebe ali, famílias que estão mais presentes, mais próximas umas das outras, porque já não existe mais aquela rotina, leva para a escola, deixa o dia inteiro na escola o filho. Não, agora o filho fica em casa. Alguns pais, algumas mães estão ficando mais tempo em casa. Não tem mais aquela coisa assim, nossa, hoje é dia de fazer isso, hoje é dia de fazer aquilo, e aí pega o carro e vai. A rotina familiar, nesse momento de isolamento social, ela ficou enxuta. E a rotina estando mais enxuta, as pessoas estão tendo a oportunidade, a ocasião de ficarem mais próximas umas das outras. Próximas fisicamente, porque nem sempre estão próximas humana e afetivamente. É essa descoberta que nós temos que fazer. É essa a redescoberta, melhor dizendo, que cada um de nós tem que buscar. Pai e mãe estavam sendo plenamente pastores em seus lares? Ou quais foram as coisas que, na rotina social de antes, estavam sendo meio que, até inconscientemente, terceirizadas para o outro? Tem gente que fala assim, nossa, não aguento ficar com meu filho mais. Ele é muito arteiro, muito atentado, esse moleque, essa menina, não para, não quieto. Então, quando esse menino e essa menina, seus anjinhos, ficavam na escola, coitado do professor. É hora de cada um rever qual é o seu pastoreio. O estudante, sempre reclamando, em alguns casos aí, de que o professor pega no pé, de que não sei o quê, é muita matéria, tal. Ok, está em casa. Será que está em dia a vida acadêmica desse menino e dessa menina? Desse jovem? Será que está se escondendo atrás de uma mudança social para aliviar a sua própria carga de esforço? O pastoreio de si mesmo como estudante? A condução de sua vida? E aí a gente poderia também traçar vários outros aspectos da vida, os quais, pela rotina anterior, ficavam como que disfarçados, eram protelados. Depois eu faço, depois eu vejo, amanhã quem sabe. Todos nós, no pastoreio de Jesus, temos a luz para o nosso próprio. No seguimento de Jesus, obediente ao Pai, temos para nós uma luz de a quem de verdade obedecermos. A Deus e a uma consciência cristã, ou ao dinheiro e às convenções sociais? Há projetos que eu nem sei onde vão dar. Há apostas no futuro que nem existe, quando na verdade é o hoje. É hoje que
que o seu filho, sua filha precisam de você para serem conduzidos como ovelhas. É hoje que as pessoas que estão perto de você, pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, é hoje que essas pessoas precisam de você. E não só precisam, como também podem colaborar com você. Então também é hoje que você, eu, nós temos para nos deixarmos transformar. A descoberta do pastoreio de Jesus iluminou o pastoreio de Pedro, ilumina o de todos nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Preparemos nosso altar, coloquemos também no altar do Senhor todos aqueles trabalhadores e trabalhadoras que querem vencer pelo próprio esforço, querem realizar a sua autonomia como forma de cuidar uns dos outros. Cantemos. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei a Deus que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Este é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, a vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, tais como Lúcia Helena e José Carlos. Com todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder, agora e para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus, que Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis o Cordeiro de Deus,
aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes, pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Nós já passamos aí o mês de abril, havia programada para o abril uma ocasião de encontro de famílias em catequese, ou melhor, seria para maio e já não será possível. Então, essa data, obviamente, se perdeu, mas para o segundo semestre, nós temos uma segunda data já programada, então vamos aguardar os acontecimentos e até aqui manteremos o compromisso que haverá das famílias em catequese estarem reunidas. Também é bom passar para vocês alguma orientação e informação sobre como vai a nossa vida econômica.
nesse mês de abril, que se foi, nós tivemos uma entrada de dízimo em torno aí dos R$ 9.500. Nosso dízimo ele estava quase o dobro disso aqui. Nós tivemos custos variados, contas que já vinham sendo saldadas, e aquilo que é o normal, como salários e outros elementos aí da manutenção paroquial normal. Na somatória desses custos do mês de abril até aqui, nós tivemos pouco mais de R$10.000 de custos. Então, apesar dos custos terem sido enxugados também, o dízimo também houve uma queda, mas eles quase empataram, né? Com aquilo que ainda temos de reserva, a gente dá para a gente tocar o barco, ainda. Grife essa palavra, ainda. Então eu faço aqui dessa missa um canal de comunicação, principalmente com os coordenadores das equipes paroquiais, para que passem adiante as informações sobre como os dizimistas podem proceder. Já há um mês, isto foi orientado. Fiz uma carta, publiquei no WhatsApp do Conselho de Pastoral Paroquial e acredito que aquelas informações chegaram a todos os fiéis que estão engajados nas equipes e a partir daí se disseminou a informação. Mesmo assim, eu aproveito aqui a leitura do pastoreio, não é? Para que os coordenadores de pastoral auxiliem o padre em orientar os fiéis sobre como podem proceder com a questão dizimal, que mês a mês prestamos contas a todos. Aqui é começo de mês, eis a conta prestada, mas também refletimos como deve ser a caminhada. Eis aqui o apontamento que eu faço. Coordenadores de pastoral, equipes, catequistas, ajudem o padre a ajudar vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Venha sobre cada um de vós e vossas famílias a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor, Ele sempre nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia.